Olá galera, então vamos reiniciar a nossa aula. Na verdade nós vamos agora, a gente tinha ficado com um relatório analítico histórico, que tinha sido esse aqui que a gente fez de pagamento no Senado. Estávamos falando de validação, então a gente tinha usado o item de informação despesas empenhadas e despesas pagas. E para que nós pudéssemos validar, a gente tinha que detalhar nível de conta contábil. Então nós colocamos o item de informação, o atributo conta contábil aqui no relatório junto, e ele me trouxe todas as contas contábeis que estão dentro de cada item de informação. Então eu poderia, nesse caso, na UG executora tal, eu deveria chegar lá no CIAF sabendo o saldo dessa conta. Na verdade, a gente não poderia só limitar por natureza de despesa, eu teria que trazer tudo isso aqui para baixo, porque o saldo teria que estar total, com todas as, sem estar filtrado em nada. E aí eu iria lá no CIAF, no balancete, nessa conta contábil e verificar se o saldo está batendo. Isso tinha ficado pendente da próxima aula, da última aula. E também iniciaríamos agora, nesta aula, ensinando a classificar e botar em ordem decrescente, coisa que já foi falada na aula anterior, mas vamos fazer aqui de forma rápida. Então, se eu quiser colocar aqui empenhos a liquidar em ordem decrescente, basta eu clicar em classificar, clica em cima, botão direito, classificar decrescente. Da mesma forma, os outros já passaram a seguir o que esse aqui seguiu. Se eu quiser, se por acaso os valores fossem invertidos aqui, eu poderia vir aqui também, clicar, classificar e botar na ordem crescente, por exemplo. E tudo mudaria. Eu também poderia adicionar, dentro desse saldo item de informação, eu poderia adicionar porcentagem, que nós já fizemos. Inserir percentual total, total geral, percentual do total geral. E aí o sistema me traria percentual de cada um em cima do valor total. Nesse caso 0,3, 0,3. Se eu quiser tirar essa porcentagem, eu clico com o botão direito e remover do relatório. Removendo, sai a porcentagem. Nós já tínhamos falado sobre isso. Muita gente usa mais o Excel para fazer, né? Lembrando que a gente pode mesclar aqui em planilha, a gente pode desmesclar para ficar por linha na hora de exportar e ajudar a fazer algum levantamento. E é isso. E agora, na verdade, nós vamos começar a aprender a como criar prompt. E o que é prompt, gente? A gente vai aprender nesse curso um prompt normal, tá? Esses outros prompts aqui vão ficar com um curso mais avançado. Como é que a gente cria prompt? Então eu vou pegar um relatório aqui qualquer, que estão aqui na minha lista de histórico, vou pegar esse último que nós vimos na última aula. E o prompt seria o seguinte: eu obrigaria o usuário a me fornecer alguns elementos de um item de informação que eu escolhi. Na verdade, a gente substituiria nosso filtro pelo usuário do relatório. O que significaria? Em vez de eu dizer aqui quais os meses que eu quero, quem me diria seria o usuário. Em vez de me dizer qual órgão que eu quero, quem me diria seria o usuário. E como é que eu poderia fazer isso? Criando prompt. Como é que a gente pode criar prompt? Bom, então vamos lá. Vamos fazer órgão de unidade gestora executora, por exemplo. Eu vou pedir para que o usuário, na hora de abrir o relatório, ele me informe qual é o órgão que ele quer saber essa informação. Então eu vou aqui em objetos comuns, porque eu já sei que está aqui esse atributo, o órgão GE. E em vez de simplesmente arrastar para lá e dizer qual é o número, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em adicionar prompt de elemento ao filtro. Eu poderia fazer um prompt de qualificação também. O que significaria isso? Seria quando o usuário entrasse, ele teria que digitar para mim qual é o órgão. Mas a gente entra naquele detalhe que nós falamos nas primeiras aulas, que ainda é cedo para o usuário estar certo do que ele está escrevendo, realmente é como está cadastrado no sistema. Então é sempre bom a gente fazer ele escolher. E para fazer ele escolher, a gente tem que adicionar um prompt de elemento ao filtro, que ele vai escolher um elemento, e ele não vai digitar. Então vocês podem ver que aqui no filtro agora já apareceu dessa forma aqui, ó, seleção de elemento de órgão UGE. O que nós temos que fazer? Nós temos que clicar nele e vamos configurar como que será esse prompt. Então,
O nome dele vai ser, o atributo que a gente vai usar é o órgão UGE. Se a gente quiser trocar, pode trocar aqui. Selecionar atributo a gente troca. Não quero mais o órgão UGE, quero outro. Só selecionar aqui e procura ele nas pastinhas de atributos, né? Ou pesquisa pelo nome aqui. Como eu quero o órgão UGE, eu tenho duas opções para definir os elementos. Uma, o sistema vai me listar todos. Nesse caso, me significaria listar todos os órgãos do COMAE, e todos os órgãos, da Administração Pública Federal, o que seriam bastante órgãos e teria que ficar escolhendo. Eu normalmente uso uma lista pré-definida, então eu já vou obrigar o usuário a escolher só umas opções que eu quiser. Então eu vou escolher para ele, eu quero que eles escolham só, apareça para eles comandos militares. Os comandos militares começam com 52. Ainda não está aqui, eu vou passando até chegar nos comandos militares. Pronto. Então eu vou querer que ele escolha ou o comando da aeronáutica, ou o comando do exército, ou o comando da marinha. Ainda tem o fundo de serviço militar também, que é do exército. Tem o fundo da defesa, que pode ser também. Tem o do Hospital das Forças Armadas, que eu também quero deixar para ele. Tem o comando da marinha, que tem o fundo naval. Tem o fundo de desenvolvimento também, da marinha. E pronto. Eu vou querer que apareça só esses órgãos aqui, ele vai ter que escolher. A aeronáutica também tem seu fundo, que está mais aqui para baixo, junto com o do exército. Fundo da aeronáutica, fundo do exército. Ok. Então só vai aparecer para o usuário, para ele escolher na hora de abrir o relatório, esses órgãos. Nesse caso, que eu estou escolhendo um órgão para colocar de filtro. Eu poderia usar um filtro para reduzir o número de elementos. Eu poderia aqui colocar todos, e na hora que usar um filtro que já exista, isso aqui primeiro a gente teria que ter aprendido como fazer o filtro, mas na verdade a gente pode criar filtros antes de um relatório. O que significaria isso? A gente criaria filtros para já colocar aqui, não tem que ficar digitando toda hora. Então essa opção aqui vai ficar disponível assim que a gente tiver a aula de filtro, que já está próxima de ter. Então em princípio a gente só vai usar uma lista pré-definida, como eu cliquei e tirei lá, ele saiu. Eu vou botar aqui 52 para pesquisar. Me traz tudo tem 52, lá no final vai estar o que eu quero. Aqui. Tudo que começa com 52. Vou botar tudo que começa com 52. Defesa, fundo de defesa, tudo que começa com 52 eu vou botar. Eu posso clicar no primeiro que eu quero e depois deixar o Shift pressionado. Com o Shift pressionado eu clico no último que eu quero. Aí ele já seleciona tudo e eu passo para o outro lado. Uma forma de ir mais rápido. Então, ok, selecionei. Eu não vou usar esse filtro aqui porque a gente ainda não aprendeu. Mas normalmente o que se usa mesmo, a gente usa uma lista pré-definida. No caso de mês de lançamento também a gente usa lista pré-definida. Às vezes a gente bota só de 2015 para frente, 2016 para frente. Então a gente escolhe todos os meses de 2015, todos os meses de 2016 e por aí adiante para o militar poder escolher ou para a pessoa poder escolher do seu órgão. Então, escolhido isso aqui, a gente pode ir para a próxima aba, lá em cima, que é geral. Aqui a gente bota o título, eu posso mudar. Posso fazer escolha o órgão. Escolha o órgão a ser pesquisado. Não reparem o erro de português que meu teclado aqui não dá para botar acento. E eu posso colocar instruções aqui. Vou botar prezado senhor, senhora. Escolha apenas um elemento para sua consulta. Por quê? Porque eu vou colocar aqui primeiro que a resposta é necessária, então o cara não vai conseguir abrir o relatório se ele não marcar a resposta. E vou dizer que o número máximo é 1. Então ele tem que escolher no máximo uma unidade, ele não consegue escolher duas. Tá? Se eu tivesse colocado aqui no mínimo, eu posso botar uma também, no mínimo 1, no máximo 1. Mas eu poderia colocar no mínimo 1 e no máximo 3. Então a gente permitiria ele fazer a consulta de 3 órgãos juntos no relatório. Só que não interessa muito nesse caso aqui, eu só quero que seja no máximo 1 e que a resposta seja necessária, ou seja, ele vai ter que responder 1, não tem jeito.
E aí eu posso ir na última aba, e aqui entra detalhe de configuração, mais aparência de como que vai aparecer o prompt. Não sei se os senhores lembram da última aula que nós fomos usar um relatório do Ministério da Educação, relatório feito pelo André, e ele tinha um prompt. Tinha um prompt de e-mail e tinha um prompt de alguma outra coisa que eu não lembro. Nesse caso, a gente está fazendo só um prompt de órgão. Quando a gente entrou, ele tinha uma carinha lá. Aquela carinha é o que a gente chama de carrinho de compra, que é exatamente como que a gente seleciona órgão quando dá o selecionar aqui no filtro, que a gente passa para o outro lado, vai passando. Então essa é uma formatação de carrinho de compra. Existem outros, botão de opção, localização geográfica, suspenso. Aí os senhores podem ir pesquisando, no final dá no mesmo, né? A pessoa vai ter que selecionar de forma diferente, né? Mas vai ter que selecionar nesse caso qual órgão que ela quer. E eu posso escolher o tamanho daquela caixa que vai aparecer, se vai estar na vertical, se vai estar na horizontal, quantos itens por coluna vão aparecer. E aqui dá para ir configurando um monte de coisa se a gente achar necessário. E tem opção aqui para iPad, Android e iPhone. Eu não vou entrar em detalhe, porque a gente não vai abordar no curso essa opção. Tá? Então basicamente é isso. Aí eu vou salvar como esse relatório. Eu vou salvar como lá na minha pasta de compartilhado. Eu vou entrar em todo aquele relatório da bancada, 52, 111, aquele todo o processo que a gente fez na última aula, que é uma pasta que eu sei que é minha, que ninguém vai mexer. E salvei aqui como execução orçamentária aula. Vou botar dentro de teste. Salvei. Executar novamente o relatório salvo. Pronto. Na hora de executar, sempre antes de executar, ele vai me pedir para executar um prompt. Como o André já tinha feito anteriormente um prompt para item de informação e para mês de lançamento, e a gente não apagou, esses prompts permaneceram, que foi o 1 e o 2. E apareceu aqui o terceiro como obrigatório, porque nós marcamos que é obrigatório uma resposta com aqueles órgãos, com todos aqueles órgãos que nós adicionamos. Todos aqueles que nós adicionamos para a pesquisa, começando com 52. Então, se nós quiséssemos, eu posso voltar aqui na minha pasta e nessa execução orçamentária da aula, em editar. E aqui, ó, como ele está com filtro de relatório, ele fez um prompt para mês e um prompt para item de informação. Eu poderia muito bem vir aqui e tirar item de informação. Colocaria o item de informação que eu quero. Vou selecionar qualquer um aqui. E o mês de lançamento eu também tiraria e colocaria sem prompt. Aí eu escolheria aqui só fevereiro de 2020, tá? Já estaria filtrado. E aí quando a gente elaborasse o relatório, ele só teria esse do órgão que nós acabamos de fazer. Então vou salvar, vou entrar lá na minha pasta de novo e vou achar ele aqui, vou executar. Ele vai só aparecer agora aquele prompt que nós fizemos, porque eu tirei os outros. A gente estava usando um relatório já utilizado, por isso que já feito antes. Então vou executar. Pronto. Aí ele me trouxe somente o prompt que eu fiz. E aí se eu quiser comando do exército, ele vai executar o relatório somente do mês que eu escolhi e dos itens de informação que eu escolhi. Então isso aí foi mais para explicar como que funciona o prompt. Agora a gente indo para os slides, exatamente o que eu tinha falado. A gente pode escolher o atributo que nós vamos inserir, o prompt, escolhemos o prompt de elemento, fica naquele formato, a gente clica sobre ele, e aí a gente vai configurando. Após clicar na linha azul, a gente vai configurando. Né? A gente sempre orienta a usar uma lista pré-definida, mas, como já foi dito, poderíamos usar com todos os elementos. Tornando o item obrigatório, a gente poderia marcar ali, como apareceu lá, em vermelho, na hora de optar. E aí apareceu lá, obrigatório. Quando a gente marca em vermelho, aparece o obrigatório. E tem que marcar pelo menos uma, ou no máximo algumas que a gente tiver
colocado no relatório. E sempre que o relatório gera, vamos ver se já gerou o que a gente estava fazendo. Ele já gerou. E ele aparece aqui o prompt que foi utilizado. Então foi utilizado o prompt comando do exército. Tá bom? Por que aparece no 9 aqui? Porque não se aplica. Eu peguei qualquer item de informação lá só para poder aparecer alguma coisa. Que já tinha um item de informação feito em prompt. Então eu escolhi qualquer um. E realmente natureza de despesa não tem como associar com receita. Não tem nada a ver. Mas foi só para fazer um exercício. Se a gente quisesse que aparecesse aqui alguma coisa, tem que botar fonte, natureza de receita, algo que seria relacionado à receita orçamentária bruta. Eu poderia pegar aqui natureza de receita tem natureza de receita e ele vai trazer alguma informação. Enquanto ele gera, vamos continuar aqui no slide para seguir a ordem. Então, sempre que um relatório é gerado por prompt, ele abre uma outra aba aí, detalhes do prompt, só para dizer qual foi o elemento que foi escolhido pelo usuário. E na próxima aula, nós vamos então aprender a fazer o filtro, que não é nada tão difícil. É bem mais simples e a aula vai ser bem mais curta que essa. Como eu disse, eu trouxe natureza de receita no outro relatório e ele trouxe informações porque são correlacionadas ao item de informação que eu estou pedindo. Natureza de despesa não tinha. Então espero que todos tenham entendido e até a próxima aula. A gente se vê então para falar sobre filtro. Até mais.